Se você navegar pelo universo do conteúdo da geração Z na internet, principalmente em Reels, TikTok, você vai encontrar termos como aura, Reels, carisma, basicamente confiança. São todos termos que remetem a essa mesma coisa, que os gregos nomearam muito bem, eles chamavam de ataraxia. A ataraxia, ela é um estado de serenidade profunda, ou seja, é um estado de espírito na qual você não é perturbado pelas influências externas, pelas coisas externas que acontecem a você, e nem mesmo as coisas internas que acontecem a você. Então esse é um termo que ele é muito popular por meio dessas outras coisas, não a ataraxia em si, mas essa ideia é muito popular nos dias de hoje, principalmente entre as pessoas mais jovens, porque ele indica um tipo de pessoa que é mas tão confiante de si mesma, é tão segura nas coisas que faz, que acredita, na própria capacidade, que ela não é perturbada pelas coisas que acontecem com ela. Não que ela não sofra, não que ela não tenha problemas, não que ela não sinta tristeza, raiva, arrependimento, mas que ela não é guiada por esses sentimentos. Ela não é perturbada por esses sentimentos. Eles não tiram a sua própria paz, porque ela está num estado de serenidade profunda, tão grande, tão interior assim, tão profundo, que essas coisas não afetam ela da mesma forma que afetam outras pessoas. E eu acho que existe um motivo para isso. Existe um motivo para que isso mais do que nunca seja uma coisa tão popular, né? Sei lá, esse papo de você ser mais confiante, de você desenvolver confiança, é uma coisa muito recente, né? É uma coisa muito recente na humanidade. As pessoas não precisavam desenvolver a própria confiança. Por quê? Porque para você desenvolver a sua confiança, você precisa, né? O processo de desenvolvimento de confiança, ele é um processo no qual você tem que se colocar à prova no mundo e mostrar para si mesmo que você é capaz de dar conta das coisas que você precisa fazer. Até muito pouco tempo atrás, você não tinha opção. Você era obrigado a enfrentar um mundo difícil, cruel, impiedoso, violento, no qual, né, muito mais do que hoje, o mundo continua sendo tudo isso, mas muito mais do que hoje, muito mais escancarado, muito mais comum, você tinha que enfrentar isso e você tinha que passar por esses desafios ou você morria. Né? Então, era impossível não ser confiante. Era impossível você não ter segurança de si mesmo, porque você era obrigado a fazer as coisas que desenvolviam essa confiança. Hoje em dia é tudo muito mais fácil, todo mundo mais simples, mais confortável. E além disso, né, você não precisa se colocar nesses desafios voluntariamente. E além disso, você se compara com todo mundo que você consegue no mundo inteiro na internet. Né? Você consegue se comparar com milhões de pessoas, milhares de pessoas que têm a mesma idade que você, que vieram no mesmo lugar que você, em situações muito melhores do que a sua, de uma forma material, assim. Então, você junta essas coisas, né? Se uma pessoa hoje em dia quiser passar a vida inteira de forma confortável, cara, sem nunca se colocar voluntariamente em desafios físicos, mentais, ela pode, ela consegue, né? Esse é tão confortável que é o mundo que a gente vive hoje. Não que isso não é uma coisa boa, né? Você não se colocar em desafios. Um cafezinho bom, porra. E por que isso? Eu acho que tem um motivo muito simples para isso. De por que isso se tornou tanto, né? Você não tem que mais buscar essas coisas. Você se compara com as outras pessoas. Mas nesse processo de se tornar uma sociedade muito confortável, muito segura, muito tranquila, um mundo muito desprovido de para a maior parte das pessoas, um mundo muito desprovido de escassez de recursos, de grandes desafios físicos. A gente também perdeu uma outra coisa que as pessoas tinham quando o mundo era mais duro, que é um conjunto estável de valores que nos guiavam pelo mundo. Uma visão de mundo estável que permitia com que a gente navegasse pelos desafios da vida. Né? Então, quando você pega as diferenças entre a vida hoje, a diferença entre a vida na Idade Média, por exemplo, em alguns, né, na Idade Média assim, é um termo meio grande, ou sei lá, na Roma Antiga, o foda é que quando a gente estuda história, cara, a gente aprende a olhar para aquele universo, para o passado distante, como com os olhos de hoje. Né? A gente imagina as pessoas naquela época pensando da mesma forma que a gente pensa hoje.
Quando essas pessoas, na verdade, elas tinham, cara, uma visão de mundo completamente diferente da nossa. Completamente diferente. Então você imagina que durante a Idade Média na Europa, na maior parte dos locais da Europa, durante a maior parte da Idade Média, a sociedade, as normas sociais, as festas, né, o governo, o que era aceitável, tudo isso era segurado pela igreja. Você tinha uma ideologia, você tinha uma religião, você tinha a igreja, uma presença forte da igreja, que ditava todas as normas sociais, todas as formas de convívio, a visão de mundo daquelas pessoas. Então, se você concordando, discordando, achando isso bom, achando isso ruim, acreditando, não acreditando, o fato é, essas pessoas tinham uma visão estável do mundo. Elas tinham uma série de conjuntos, valores, ensinamentos no qual elas podem se guiar. Tanto que eu passei por um processo de conversão nos últimos anos, e a primeira coisa que eu senti de fato quando eu declarei pra mim mesmo que, beleza, eu acredito nessa porra, foi um senso de normalidade, um senso de paz. Eu simplesmente parei e falei, caramba, cara, eu não tô mais... ok, eu acho que é isso, eu não preciso mais ficar desesperado atrás de um monte de respostas. Porque o que acontece? A gente tá numa geração que nunca teve tão desprovida de respostas, tão desprovida de um caminho pra seguir. Você pode se tornar qualquer coisa, cara, mas, porra, você pode se tornar qualquer coisa. E isso é aterrorizante. Aterrorizante, é completamente debilitante. Você pode fazer você pode fazer o que você quiser. Mas você pode fazer o que você quiser. Qualquer coisa. Você não tem uma série... Quando você não tem essa restrição, né? Quando você tem essa liberdade absoluta, o que acontece é que você não escolhe nada. Né? Se eu te deixar pelado e te jogar no meio do mar, você vai ser a pessoa mais livre do mundo, mas você não vai estar feliz com aquilo. Né? Eu vi essa frase, cara, num podcast há muitos anos atrás, e ela me marcou de um jeito que até hoje eu lembro dela, claramente. Né? Eu tiro suas roupas, eu te jogo no mar, você é a pessoa mais livre do mundo e você e você vai me odiar por causa disso. Então o que acontece, né? A gente não tem mais esses valores estáveis, a gente não tem mais uma forma de nos guiar pelo mundo, de sobreviver a esse mundo caótico. E o mundo, né, oferece soluções para isso, né? Sempre tem alguém louco para te vender uma solução, né? Seja o capitalismo das empresas te vendendo as coisas, Hollywood que cria uma ideia do que deveria ser uma vida ideal, né? Você tem os influenciadores com os estilos de vida completamente insanos que eles propagam. Existe muita gente tentando te dar uma visão, né? Tentando te dar uma cosmovisão, uma visão de mundo, uma explicação, né? Um guia, né? Uma coisa estável para você se ancorar nesse mar de loucura, nesse rio de loucuras que a gente vive. E o problema dessas formas de ver o mundo, dessas soluções que nos são entregadas, é que elas geralmente são limitadas. Elas são limitadas porque elas estão tentando se escorar, elas estão tentando ancorar em uma coisa que se move, ancorar em uma coisa que desaparece, que perece, que é o tempo, que são as coisas que são as coisas materiais que se dissolvem no tempo. Certo? Então quando você coloca, né, como a sua vida, né, a sua confiança, o seu carisma, né, o seu senso, sua visão de si, quando você ancora isso, por exemplo, na busca por dinheiro, né, na conquista de bens materiais, em querer abrir... puta, cara, você entra no universo do... Você entra no universo do... Caralho, vou mostrar um show de horrores pra vocês. Meu cabelo zoadaço, assim. Você entra no universo da internet de investimento, de finanças, de empreendedorismo. Cara, é um negócio assim, ou você tem sucesso, ou você não vale nem a pena ser escutado. Né? Porra, como que você se ancora nisso? Não é estável, cara. Dinheiro vai, dinheiro vem. Um dia você tá aqui de boa, porra, você consegue acertar alguma coisa e você fica rico. Aí na semana seguinte tem mudança de governo, golpe militar, sei lá, a Terceira Guerra Mundial, você perde tudo de novo. E aí? Cara, e aí? Né? Aquela confiança toda que... Cara, agora pensando nisso agora, né? Esse papo que o povo fala que tipo assim, divórcio, o cara perde dinheiro e a mulher não quer mais ficar com o cara.
E, cara, eu consigo imaginar isso acontecendo, porque quando, no caso do maluco, ele colocar toda a sua identidade, a sua confiança, a sua estima de si mesmo no fato dele conseguir fazer dinheiro. Porque o cara perde a grana, ele não perde só o dinheiro, ele quebra. Ele quebra. Né? Eu sou, porra, contra divórcio, né? A menos que, porra, se ela tenha violência envolvida, né? Eu sou, porra, católico, não tem divórcio, entendeu? Mas eu consigo ver por que isso acontece. Porque a confiança do cara quebra, né? Tudo que segurava o cara junto, que era o fato de ele conseguir ganhar umas moedinhas e colocar na conta bancária dele, quebra. E o espírito dele quebra junto, a confiança dele vai embora junto. E aí ele não consegue mais dar uma segurança, estabilidade emocional, física pra pessoa com quem ele tá. E aí essas coisas acontecem, né? Não tô falando que é certo nem nada, é só uma observação que eu faço aqui agora. E depois de, porra, 11 minutos falando, onde que entra a leitura nisso, né? Onde que entra a leitura nessa história? Porque leitura, né, as pessoas falam muito na internet, nesse mundo do desenvolvimento pessoal, que você tem que ler, né? Você tem que ler. O mesmo o desenvolvimento pessoal que fala assim, cara, é óbvio, né? É óbvio, porra, não tem outra explicação. Não tem outra jeito de chegar nessa conclusão que não seja partindo dessa mesma premissa, né? Desenvolvimento pessoal, a internet, né, galera? Né? Pô, Red Pill, ou simplesmente o desenvolvimento pessoal normal, né? As finanças. Você vai, pô, você tem que ficar enxeipado, você tem que ganhar dinheiro, né? Você tem que se vestir bem, você tem que, porra, fazer looks maxing, né? Pra ficar, né, com o cabelo, com a barba bonita, melhorar o seu skincare, essas porra toda aí, né? A sua postura, a sua confiança, a sua forma de falar. Tudo são coisas materiais, tudo coisas que somem. Né? Galera obcecada com a saúde, com usar o anelzinho pra você, porra, medir o seu sono. Cara, você vai morrer, irmão. Você vai morrer. Você vai ficar velho e decrépito. Né? Você vai ter um filho e o seu sono vai embora. Porra. Entendeu? Essa obsessão com a saúde eu acho uma loucura. Né? É um sintoma de uma geração de um mundo doente. Caralho, os homens antigamente, os caras entravam em navio pra cruzar a porra do Oceano Atlântico. Caralho, o cara ficava um ano sem ver a família, sem ver ninguém, numa merda de um navio cheio de doença, de gente morrendo, de, sabe, violência, trocando porrada com um nativo, entendeu? E aí hoje o cara tá lá, ai, o meu sleep score, ai, não consegui fazer o meu bulletproof coffee de manhã. Vai tomar no meio do seu rabo, irmão. Porra, que loucura, cara. Porra, onde tá o espírito de conquista, de aventura? Caralho. Por isso que você tem que... Aí, porra, você pega uma galera que pensa desse jeito assim, né? Você tem que, porra, medir seu sono. E você coloca eles... E eles falam que você tem que ler. Por que você tem que ler? É pra ganhar mais dinheiro, é pra montar o seu negócio, é pra aprender a investir, é pra aprender, porra, técnicas de persuasão. É óbvio. Claro, é uma sequência lógica. Mas não é pra isso que ler serve, né? Eu não falo que, eu não sento aqui e falo assim, todo o meu vídeo fala, não, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler, você tem que ler. Não é pra você ficar, porra, aprender uma técnicazinha ou outra de vendas, aprender um negocinho pra falar com... Isso é legal, isso é útil pra caralho. Mas ler é uma forma de você sobreviver a esse mundo caótico que a gente vive. É uma forma de você encontrar uma coisa sólida, né? O autor tem um livro chamado Breaking Bread with the Dead, que é Partindo Pão com os Mortos. É um livro que ele fala, de um crítico literário que ele fala sobre a importância de você ler livros antigos, né? Livros que foram escritos há milênios por pessoas que no mundo pré-internet. E ele fala que você desenvolve um negócio, tem um conceito que eu gosto muito, que você desenvolve densidade pessoal. A densidade é quando o material mais denso é um material que ele tem mais massa, ele tem mais substância numa mesma quantidade de volume, né? Então uma bola com pouca densidade, você põe ela na água, ela flutua. Uma bola com muita densidade, pensa numa bola de ferro, você põe na água, ela afunda. Então você quer desenvolver essa densidade pessoal, né? E para isso você tem que ler os clássicos, você tem que ler livros antigos, você tem que ler as grandes mentes da história. Você desenvolve densidade pessoal. Porque é como se você se tornasse uma rocha no meio de um rio nervoso, no meio de um rio forte. Né? A correnteza das novas ideias do mundo, da coisa da moda agora. Porra, antes era bubble tea, aí teve paleta mexicana, aí porra, tem a porra dos labubu, entendeu? Aquela merda daquele bonequinho satânico. E é que esse negócio vai te levando junto, vai te puxando junto. E se você não tiver densidade, né, se você não for firme, sólido, né, de onde vem isso? De você
ler, de você aprender, de você ouvir o que os grandes mestres da história falavam e você viver, né, uma vida examinada, como já diria Platão, né, uma vida que não é examinada, não vale a pena ser vivida. E aí quando você vai observando o mundo e você vai, né, pensando sobre as coisas, analisando a sua vida e vendo como as pessoas vão vivendo né, lendo o que as pessoas, o que os grandes autores vão falando, você vai criando essa densidade pessoal que te segura em tempos de crise, que te segura em tempos de loucura, de não sei o quê, né, de confusão, como são os tempos que a gente vive hoje. Esse é o objetivo da leitura. Né? Esse é o objetivo da leitura. É você encontrar um norte no mundo perdido. Tem um italiano chamado Benedetto Croce, é um cara que fala sobre arte, e ele fala que a arte ela é uma expressão do artista acerca de alguma impressão espiritual que ele teve da realidade. Então eu tô aqui vivendo a minha vida, né? Me acontece alguma coisa, sei lá, morre algum parente meu, sei lá, o cara toma um chifre, o cara o sócio dele passa a perna dele, ou sei lá, ele vê um pôr do sol muito bonito. Essas coisas que vão acontecendo, elas vão criando impressões na gente. Elas causam uma impressão na gente e uma impressão espiritual. Né? O artista, o que ele tem a capacidade de fazer? De pegar essas impressões espirituais que ele tem sobre o mundo e expressar elas por meio da arte. E então, quando você pega um Shakespeare e você lê Shakespeare, você lê Hamlet, ele tem... Ali você encontra o quê? Uma expressão de Shakespeare sobre a realidade da inveja, sobre a inveja. Você lê aquilo, você entende um pouco mais sobre inveja. Né? E como somos todos humanos, você também tem isso em você. Você lê Machado de Assis, cara, eu tô lendo uns continhos dele, de Machado de Assis agora. Cara, Machado de Assis é uma pena que me forçaram a ler essa merda na escola, quando eu não entendia ainda. Porque me pegou um pouco de raiva do negócio. E aí agora eu tô pegando pra ler de vontade própria. E aí que é completamente diferente, com mais maturidade, não sei o quê. Eu acho que, porra, jovenzinho assim, você não devia estar dando Machado de Assis, entendeu? Cara, a menos que você tenha uma construção literária, assim, a criança não vai entender Machado de Assis. Você pega um conto dele que eu acho do caralho, que é aquele da cartomante. Do cara que tá... São 3 pessoas, né? Tem um casal, e tem o melhor amigo do cara, e o cara tá comendo a mulher dele. E ele vai na carta. Ele não acredita em nada, em porra nenhuma, ele não acredita nas coisas, né? Sujeitinho que não acredita em nada. E aí o amigo chama ele pra casa dele pro final do negócio. Vou dar spoiler, que se foda. O bagulho foi escrito há 200 anos atrás. Eu tomar spoiler de 200 anos atrás é difícil, né, irmão? Não, e aí o cara, ele tá indo pra casa do cara, ele tá com medo de que eles foram descobertos, ele vê a cartomante, assim, o negócio da cartomante, ele vai lá, e o cara tá assim, nossa, cara, o que será? Porra, o que eu faço? Não sei o quê, vai dar tudo certo? A cartomante fala, não, fica tranquilo que vocês vão ficar bem. O cara, né, fica feliz, paga mais do que ele deveria, sai dali feliz da vida, tranquilo, chega na casa do cara, o cara pega e mata ele. E a mulher. Né? Porra, cara. Entendeu? Você vai me falar que aquilo não é uma impressão da realidade, né? Aquilo não te torna mais... Não faz você entender mais sobre as pessoas, sobre você, sobre o mundo, né? Porque você tem ali um sujeitinho que não acredita em nada. E quando o negócio aperta, quando ele entra numa situação de desespero, de confusão, isso acontece com todo mundo, cara. Isso não acontece só com aquele cara, não, dessa história louca do Machado. Isso acontece, o cara, ele chega num momento de confusão e ele se agarra em qualquer coisa. Né? Quando a merda bate no ventilador, ele corre pra primeira coisa que aparece na frente dele, que dá alguma sensação de segurança pra ele. E guiado por essa falsa sensação de segurança, ele vai e caminha retamente em direção à morte dele. Quanto disso a gente não vê hoje no mundo também? Quanto disso não é o Machado de Assis, no século XIX? Quanto disso a gente, né, o cara do século XIX escreveu esse negócio, hoje a gente em 2025 a gente vê exatamente a mesma coisa, né? As pessoas não têm essa coisa sólida, não tem essa visão de mundo consolidada. Aí aparece qualquer político falando que vai resolver tudo,
o cara acredita. Entendeu? Parece um político falando assim, não, eu vou resolver, não sei o quê. E o cara acredita. Por quê? Porque ele não tem mais nada. Ele não acredita em nada. E como já dizia Chesterton, aquele que não acredita em nada, acredita em qualquer coisa. Então, a gente tem que ler. É para isso que a gente está lendo. É para isso que a gente estuda. É para isso que a gente, né, leva essas coisas de intelectuais mais a sério. É para isso que a gente estuda de forma mais séria. Um jeito que as pessoas não fazem mais hoje em dia, principalmente no Brasil. Não é para ser, não é por causa de um intelectualismo bobo, um negócio só de querer saber mais para querer saber mais. Nenhuma pretensão dessa eu tenho. Eu falo que nem o Yoda agora. É simplesmente a gente lê para encontrar um caminho, para poder sobreviver nesse mundo louco que a gente vive hoje em dia, beleza? Então, para de falar, vou calar a minha boca. E eu recomendo que você pegue um livro para ler, e um livro de preferência que tenha sido escrito há pelo menos 200 anos atrás, tá bom? Essa fica a minha recomendação de hoje. E até a próxima. Né? Saúde.